Pessoal, para a gente começar então o debate, eu queria chamar aqui para compor a mesa, né? Adriano Pires, Maurílio Biagi Filho, por favor, Nath. Luiz Gustavo Figueiredo, Renato Pereira e Luiz Gustavo Diniz Junqueira. Adriano, obrigado aí pela sua apresentação. Realmente a gente tem um desafio muito grande pensando nessa transição energética e todo o potencial que o Brasil tem, né? Eu queria começar então nosso bate-papo com o Luiz Gustavo Figueiredo, para ele falar um pouco sobre, né, Luiz, você teve uma reunião com a Única ontem, então acho que deve ter bastante informação importante aí em relação a tudo que tem acontecido aí em relação ao etanol no Brasil. E para você falar um pouco aí também sobre essa estratégia de precificação da gasolina, você tem liderado também bastante esse tema. Então, gostaria que você abordasse um pouquinho esse assunto aí. Quais são as novidades que você tem? Henrique, obrigado. O que eu trago de notícias aí recentes é uma preocupação grande com esse embate entre Estados Unidos e Brasil na questão do tarifaço. Existem setores industriais que estão potencialmente sendo bem atingidos, né, pelas tarifas aí dos Estados Unidos, que estão, de certa forma, tentando colocar o etanol como uma arma, né, como um escudo, enfim, para talvez usar como negociação com os Estados Unidos. Lembrando que hoje nós temos uma tarifa de importação de etanol, não só dos Estados Unidos, de qualquer país que exporte etanol para o Brasil, de 18%. E o interesse dos Estados Unidos é abaixar esse imposto, ou eventualmente zerar, enfim. Então, lá na Única, a gente está tentando fazer um trabalho de convencimento que, por hora, está sendo muito bem orquestrado, e o Ministério de Minas e Energia já comprou a tese de que não faz sentido abaixar o imposto de etanol, de importação, no caso, haja vista que, primeiro, é um etanol de milho que está vindo dos Estados Unidos, que não é um etanol que tem as mesmas qualidades do etanol de cana aqui brasileiro. E segundo, e o motivo principal, é que o mercado de açúcar americano é um mercado muito regulado, é um mercado muito fechado. Tanto é que o açúcar no mercado internacional ele é transacionado hoje a um preço assemelhado a 16 centavos por libra-peso, e no mercado norte-americano esse mesmo produto idêntico, ele é transacionado a 36 centavos por libra-peso. Ou seja, é mais do que o dobro. E é um sistema hiper complexo de proteção e de cotas de importação, enfim, para determinados países, onde o Brasil tem, inclusive, uma participação pequena dessa cota. Bom, então, como que a gente vai poder trazer esse etanol para o Brasil com imposto zero, sendo que, a partir do momento que as usinas brasileiras elas receberem hipoteticamente mais etanol importado, elas naturalmente vão tentar produzir mais açúcar, né? É uma consequência natural. Ao produzir mais açúcar, ela precisa ter mercado para esse açúcar. E os Estados Unidos, como eles fecham o mercado de açúcar deles, não tem essa contrapartida. Então, a gente imagina, a nossa expectativa é que, a despeito dessa pressão, tanto do governo americano, tanto de alguns outros setores da economia brasileira que talvez tentem usar o etanol como arma de negociação com os Estados Unidos no tarifaço, a expectativa da Única é que isso não aconteça. É evidente que existe uma certa imprevisibilidade nisso tudo que eu estou falando, mas de 0 a 100, eu acho que a chance de o Brasil ceder nos impostos de importação de etanol dos Estados Unidos para cá, eu acho baixa, ou seja, menor do que
20%. E outro assunto que lá na Única a gente tem desenvolvido com bastante ênfase é entender um pouco mais a cabeça do consumidor, tanto da gasolina como do etanol, consumidor do automóvel, né? A pessoa que tem o poder de decisão na bomba de escolher o combustível, escolher se vai colocar etanol, se vai colocar gasolina, o porquê que ele põe gasolina, porquê que ele põe etanol. Então a gente tem conduzido várias pesquisas com os consumidores e a gente tem descoberto coisas interessantes do tipo, pouca gente, para nossa surpresa, sabe que quando você abastece um carro a etanol, um carro flex no caso, você tem um aumento de potência, você tem um aumento de torque, o que é uma coisa bem óbvia para nós, né, aqui do nosso setor, mas para o consumidor, regra geral, isso não é nem um pouco óbvio. Inclusive, existem aqueles consumidores que acham que é justamente o contrário, que é colocando gasolina que você vai ter mais potência no carro. Enfim, então a gente tem uma oportunidade muito grande de avançar nessa agenda, de levar para o consumidor brasileiro um pouco mais de esclarecimento, tirar alguns mitos, né, de durabilidade do motor, se o etanol ele é ou não melhor para o motor do carro em relação à durabilidade do carro, qualidade mecânica. Isso também é um trabalho que a gente vai ter que fazer. E complementando a pergunta que você fez sobre previsibilidade de preço de gasolina, eu concordo totalmente com o que o Adriano disse aqui mais cedo. Ninguém investe em combustível, seja ele em energia, né? Qualquer tipo de energia, nós estamos falando de investimentos que demoram para dar o retorno esperado. São investimentos de base. E, em sendo assim, a previsibilidade, como o Adriano disse, é uma pedra fundamental de qualquer investidor em energia, não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo. E o que a gente vê no Brasil desde há muitos anos, o Brasil tem dificuldade de conviver com mercado livre de energia, no caso gasolina. E, de certa forma, também a própria energia elétrica, toda vez que também tem algum problema de volatilidade grande no mercado de energia elétrica, é aquela bela confusão também, tem que achar um culpado, tem que achar uma solução, e aparece um monte de jabuti, aparece um monte de subsídio aqui ou ali, programas emergenciais de energia, que esse custo uma hora aparece no futuro, e com o etanol não é diferente. No momento, até nós estamos numa certa calmaria, né, Henrique, porque o preço do petróleo está relativamente calmo, está relativamente estável, e o câmbio também está relativamente estável. Então, nós não temos hoje uma discrepância entre o preço internacional de derivados, no caso diesel e principalmente gasolina, e os preços da gasolina no mercado brasileiro. Mas eu não me iludo. Basta ver qualquer tipo de desconforto, seja climático, seja de suprimento de algum lugar, e se porventura o preço do petróleo tiver uma alta relevante e que cause também uma alta de preço relevante na gasolina, a gente vai ter uma dificuldade muito grande por problemas assim de ideologia, de políticos, eleitoreiros e tal. A gente vai ter muita dificuldade de ver esse repasse, né, sendo transferido integralmente para a bomba, o que é uma coisa muito ruim, porque tirar essa previsibilidade do produtor é uma coisa que diminui o ímpeto do setor produtivo em fazer o que ele faz de melhor, que é investir, criar emprego, criar produção e, consequentemente, fazer o que nós estamos fazendo aqui, o que a Fermentec está fazendo aqui, que é tentar buscar ganhos de produtividade, né? Que a gente só consegue melhorar a produtividade se também tem investimento em produção. As coisas andam juntas. Então, eu critico muito o governo brasileiro, desde a época principalmente do governo da Dilma Rousseff, que foi um verdadeiro desastre em relação a esse tema.
mas eu confesso que os presidentes que a sucederam fizeram um pouco do que ela fez, mas em doses menores. Ou seja, o problema continua e o fato de hoje a gente não ter esse problema é muito mais conjuntural do que pelo problema não existir. E é por isso que é algo que a gente ainda vai ter que conviver no futuro, com esse dilema de como conviver com essa volatilidade dos preços do petróleo. E quem sabe um dia a gente possa ter um governo que deixe os preços fluírem como o mercado condiciona, que é assim na maioria dos países avançados do mundo, é assim nos Estados Unidos, é assim na maioria dos países europeus. Se isso funciona nos outros países, deveria funcionar no Brasil dessa forma também. Obrigado, Luiz, e obrigado pela sua presença aqui também, viu? É impressionante esse negócio da potência do motor quando você mistura etanol, né? Nos Estados Unidos mesmo, né? Você pode escolher, né, diferentes octanagens pro combustível. E quanto maior a octanagem, mais caro é o combustível, né? E aqui o negócio ainda engatinha muito em relação a isso aí. Obrigado. Renato, mudar um pouco agora, a gente falou bastante em diversificação. O grupo Adecoagro tem diversificado muito, né? E tem coisas até que, até para mim, é uma surpresa, principalmente agora, né? O sócio majoritário trabalha com criptomoeda. Então, eu queria que você falasse tudo que a Adecoagro tem feito, essa visão a longo prazo em relação a essa diversificação e tudo que vocês estão fazendo nas usinas do grupo. Ok, bom dia a todos. Primeiramente, obrigado Fermentec e aos dois Henriques aí pelo convite. Um prazer estar participando aqui desse debate. Acho que o fato do Brasil ser o produtor mais eficiente de cana, e a cana, por sua vez, ser a cultura mais eficiente na conversão de energia solar em carbono, faz com que o Brasil já tenha um papel, que o setor de cana, a cadeia da cana, já tem um papel importante na matriz energética brasileira. Acho que representa 18% da matriz energética brasileira, a cadeia da cana, e da matriz elétrica, por conta da bioeletricidade, ao redor de 7%, 8%. E acho que com a lei do combustível do futuro, que foi comentada pelo Adriano aqui no início, existe um potencial, uma possibilidade de aumentar essa participação da cadeia da cana, especialmente considerando esse contexto aí de transição energética, e a Adecoagro está tentando se posicionar em cada um dos pilares da transição energética, cada um dos pilares que envolve essa lei do combustível do futuro. E depois eu posso comentar um pouco aí da mineração de Bitcoin, que foge um pouco desse tema. Primeiramente, na questão de aumento da mistura, nós temos peneira molecular em todas as usinas e estamos aptos aí a produzir anidro, inclusive desidratar praticamente 100% da nossa produção, inclusive exportar para o mercado europeu, porque nós temos certificação Bom Sucro. Depois, acho que outro segmento, aí, do outro pilar, digamos, da lei do combustível do futuro, que a gente está bastante adiantado, é a questão do biometano. Nós temos uma tecnologia própria, que começamos a desenvolver em 2010, que é uma tecnologia diferente das demais, é uma tecnologia de fluxo ascendente, uma tecnologia modular, você pode crescer modularmente. Hoje a gente já produz aí, por dia entre 5 e 6 mil normais metros cúbicos de biometano. Se você anualizar isso, dá aproximadamente 2,5 milhões de normais metros cúbicos de biometano, que é quase o equivalente de 2,5 milhões de litros de diesel por ano. Hoje a gente já tem 130 veículos leves movidos a biometano, 22 caminhões híbridos que usa 40% de biometano, 60% de diesel, que está rodando, puxando cana na usina. Temos 8 motobombas que faz a irrigação da água residuária, também com motor a biometano. E depois temos 3 tratores 100% biometano, um trator 100% biometano e 3 caminhões 100% a biometano. E hoje a gente utiliza
menos de 5% da vinhaça que a gente produz lá no cluster do Mato Grosso do Sul. Agora nós estamos com o projeto de aumentar essa produção. Estamos indo aí vamos aumentar em 5 vezes. Então, desses 6, 7 mil normais metros cúbicos de biometano por dia, vamos para 35. Vamos produzir aí quase 15 milhões de litros de diesel por ano. E ainda assim vamos estar usando 25% só da vinhaça que a gente produz. Então tem um potencial de aumentar isso em 4 vezes. Um projeto está sendo financiado pela FINEP e já está começando a construção. Depois outro segmento aí da Lei do Combustível do Futuro que a gente está começando a olhar é a questão lá do BECS. As nossas usinas do Mato Grosso do Sul estão localizadas na bacia do Paraná. Tem uma empresa que ganhou a licitação de exploração de gás dessa bacia que entrou em contato com a gente, então estamos fazendo uma análise para fazer essa questão do BECS. Toda a destilaria tem um potencial enorme para fazer isso. Acho que o principal requisito é estar numa região com a geologia própria para fazer essa atividade. Hoje, cada metro cúbico de etanol que a gente produz é emitido 0,8 toneladas de CO2, que poderia virar um crédito de carbono de altíssima qualidade, porque é um crédito de carbono sequestrado, então tem preço aí próximo de 150, 200 dólares por tonelada, além de diminuir a intensidade de carbono do nosso etanol e conseguir talvez colocar um prêmio no etanol num futuro breve. Aí. Depois, em relação ao SAF, acho que a gente está analisando, somos certificados já pelo certificado Corsia Plus, todas as usinas, mas é uma tecnologia que a gente acredita que está ainda em fase inicial e ela é pouco modular, então é uma tecnologia que nós não queremos correr o risco, então não estamos investindo ainda, simplesmente acompanhando o que vai acontecer aí dentro desse mundo do SAF, que eu acho que é muito promissor, mas não estamos investindo muito nesse segmento. E acho que, por fim, nós temos uma parceria com a Fermentec para fazer o diesel verde, que é o projeto chama Óleo Leve, que acho que, inclusive, vai ser comentado por vocês aqui hoje à tarde. É um projeto que a gente está bastante animados, entusiasmados com o projeto, acho que com bons resultados e depois, acho que no painel seguinte ou depois, você vai dar um pouco mais de detalhe. E acho que todos esses produtos que eu acabei de comentar, acho que isso faz com que o custo de produção de etanol diminua, o que é muito importante, considerando que tem uma oferta grande de etanol de milho que está crescendo de uma maneira bem rápida. Então, acho que a demanda vai crescer aí por conta de crescimento do ciclo Otto, participação do hidratado no ciclo Otto, novos produtos, inclusive máquinas agrícolas e eventualmente SAF, um pouco mais no futuro. Mas, inevitavelmente, a oferta em alguns momentos vai ser maior do que a demanda e o preço vai estar baixo. Então, você ter custo baixo com esses produtos que nós comentamos, acho que é fundamental para poder ultrapassar e passar esses momentos críticos de preço. E, para finalizar, a questão que você perguntou do Bitcoin, a Tether, que é a maior empresa de stablecoins do mundo, é a empresa que emite aquele USDT, que é um token que eles digitalizaram o dólar, é o maior acionista da Adecoagro hoje e tem bastante know-how nesse segmento aí de bitcoins. Então, acho que tem muita sinergia entre a nossa geração de energia e a mineração de bitcoins, porque a gente gera energia limpa o ano inteiro, tem água de altíssima qualidade, água DESMI das caldeiras para refrigerar esses data centers que são utilizados, tem nossa equipe técnica que consegue dar apoio e muito espaço para crescer. E a mineração de Bitcoin nada mais é do que são computadores de alta eficiência que eles decifram os códigos de blockchain, que chama hash, e cada vez que você
você decifra esse código do blockchain, você é remunerado com Bitcoin. Então, também é uma oportunidade para a gente participar de um mercado de Bitcoin, que é um ativo, um criptoativo que está aumentando muito de valor, se não me engano, aí perto de 118 mil dólares, um aumento de valor impressionante. Então, estamos participando dessa nova classe de ativos que eu acho que é tem bastante futuro. Muito legal. Então, na verdade, investindo no setor sucroalcooleiro, né, que para usar essa energia até para usar em toda essa demanda, né, que você comentou, que o Adriano comentou, em relação ao quanto que gera de demanda de energia, né, para você manter todos os servidores é um pouco disso aí, né? Exatamente. São equipamentos que demandam muita energia e demandam energia o ano inteiro. Então, acho que tem muita sinergia entre a nossa produção e essa atividade de mineração. Assim. O Bitcoin é um sistema que não tem banco central. Assim. Então, todas as mineradoras elas validam as transações. Então, é quase como se fosse um banco central descentralizado. Então, acho que um pouco desse é o conceito. Eu também estou aprendendo bastante ainda, mas já sou um pouco menos ignorante que eu era há um tempo atrás. Hein? Obrigado, Renato, e obrigado pela sua presença aqui no nosso evento. Luiz, voltando a falar um pouco sobre mercado, né? Acho que a pergunta que não quer calar aí, existe uma demanda potencial aí de etanol, de aumentar em 9 vezes a produção mundial, né? Eu acho que um pouco o que o Renato falou em relação ao SAF, e então eu queria ver a opinião de você, do grupo, o que vocês enxergam isso aí para o futuro, de curto e longo prazo, né? Bom, vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, um prazer. Sim, indo direto ao ponto, né? Eu tenho bastante preocupação com a viabilidade econômica, né? Que a gente citou no começo aí, a questão do custo, né? Em relação ao potencial de demanda, sem dúvida, né? Pegar exemplo do SAF, acho que o mundo consome cerca de 400 bilhões de litros de querosene de aviação, né? Se considerar 10%, já seria 40, convertendo etanol, né? 2 por 1, já está falando do mercado potencial de etanol de 80 bilhões de litros, né? Se a gente conseguir, né, ter uma pequena fatia disso nos próximos 10 anos, eu diria que já é um avanço importante, né? É positivo que essa mistura, né, esse potencial de demanda, ele vem sendo ancorados por mandatos, certo? Por leis, né? Então isso ajuda bastante na previsibilidade, igual foi dito. Mas, né, não pode custar o dobro. Eu acho que o que a gente tem hoje de informação no mercado de SAF americano, que custa o dobro do querosene. Enquanto acho que o querosene são 6 dólares por barril, né, mais ou menos $1,60 vai por litro. O SAF custar mais que 3, eu acho que fica difícil o mandato se sustentar, né? Talvez a banda passa e o próprio mercado de aviação vai atrás de um substituto. E eu acho que a lição de casa nossa é fazer com que isso não aconteça, né? Ter o etanol aí como uma das principais alternativas para o SAF e a gente poder investir em toda a cadeia para que a gente seja mais competitivo. Pegar um exemplo aí que a gente tem do próprio etanol de segunda geração, né, que eu acho que já são uns 15 anos que a gente está naquela de agora vai, né? E realmente acho que setorialmente não é uma coisa que se engrenou, né? E acho que muito por conta que é caro. Então, se olhar para o potencial do SAF para o etanol, eu acho que toda a cadeia tem que fazer um pouco. Eu acho que o setor produtivo de cana-de-açúcar e de milho, que no caso acho que o milho sai na frente, o milho ele tem um custo mais baixo, então acho que é uma alternativa interessante para o SAF. A questão tecnológica, não me atrevo a falar aqui, mas acho que, quem sabe daqui a no ano que vem, no outro, você vai ter um painel aqui falando de tecnologias de SAF, né? Então, acho que isso seria interessante. E claro que todos os agentes públicos, ou as mesmas empresas, têm que ter um incentivo para poder investir nisso, né? Você precisa ter uma tributação, uma regulamentação e um fomento, né, um financiamento barato para encorajar as empresas a fazerem, né? Aí,
quem vai fazer isso, né? Eu acho que boa parte do setor, vamos dizer assim, as empresas mais puro sangue, familiar, não tem o perfil para fazer isso. Mas eu acho que você tem, dentro do próprio setor, multinacionais, de combustíveis, inclusive, né? Ou mesmo fundos, grandes fundos bem diversificados, que poderiam sim ser protagonistas aí no início das plantas de SAF no Brasil, né? Eu estou dizendo. Eu acho que essa conversa já vem aí uns 3 anos, mas a gente ainda está na expectativa, né? Que alguma planta seja efetivamente anunciada e comece a operar daqui uns anos, né? Acho que seria já um começo importante, né? Daqui, vamos dizer, 5 anos, você ter aí 3, 4, 5 bilhões de litros de etanol indo para a produção de SAF. Eu acho que seria interessante. Excelente, Luiz. Esse negócio do preço ele é super importante, né? Porque se você for pegar 40% do preço de uma passagem aérea é combustível. Então, e as margens das companhias aéreas já são pequenas, né? Depois do que aconteceu com a pandemia, não sei, acho que todo mundo sentiu no bolso as passagens mais caras e com passagens mais restritas também, né? Inclusive o Adriano deu um susto na gente ontem, porque estava tudo certo para ele pousar ontem aqui às 7h30, 7h30, e de repente o voo dele foi cancelado. Ainda bem que ele conseguiu o outro voo lá e conseguiu estar com a gente hoje aqui. E, Maurílio, queria que você também, você que passou aí por altos e baixos durante todo o Proálcool, né? Brasileiro, como que é a sua visão aí num futuro em relação ao etanol? Primeiro, bom dia a todos. Você não sabe, Henrique, o prazer que você me deu me convidando para vir aqui. Enquanto vocês falavam aí, né, me veio um filme na cabeça, né? E então eu comecei a olhar, estava olhando para o Henriquinho aqui, olhando para o Adriano aqui, olhando para você aqui, né? E todas as pessoas que estão aqui, compõem essa mesa, todas as pessoas tiveram um relacionamento comigo. O Adriano não um relacionamento profissional, um relacionamento de amigo, uma das pessoas mais lúcidas com relação a combustíveis no Brasil, pessoa que deu uma contribuição extraordinária para isso aqui no Brasil, fazendo críticas muito construtivas e ponderadas, né? O Luiz começou a trabalhar basicamente conosco, a família dele veio, nós crescemos juntos, nos associamos, fizemos um trabalho enorme. O Renato, idem, né? Uma coisa muito gostosa, de convites que não foram mais do meu pai, foram meus, para que eles se juntassem, fizemos negócios maravilhosos, fizemos empresas extraordinárias. O Gugu, desde o início, ele sempre conta uma história, quando eles foram montar a Alta Mujana, foram lá na Santa Elisa, que agora acabou de fechar provisoriamente, né? E foram os maiores beneficiados com as canas que a Santa Elisa tinha, Nova Aliança. Eu fiquei numa alegria enorme com isso, fiquei muito feliz com isso, né? Então, eu tenho aqui nessa mesa você, Henrique, né? Mais de perto ainda, porque a gente, mesma família, teu pai, que é meu irmão, né? Então é uma coisa muito especial. Então, esse é o que eu tenho que falar, porque a gente precisa humanizar um pouco, né? Humanizar um pouco, falar um pouco das verdades, né? Falar um pouco das coisas que têm que acontecer. Eu até fui anotando aqui, né? Anotei aqui Marchese, Morgante, Dedini, Verri, Ribeiro Pinto. Anotei aqui, algum pode colocar Biagi nisso, o meu lado, né? Foram líderes, né? Foram empresas que tiveram uma projeção enorme, né? Foram empresas líderes da sua época. Você mesmo está ali pertinho da Monte Alegre. Aquilo foi a primeira fábrica de papel e celulose aqui no Brasil, uma coisa extraordinária, feita lá em Piracicaba, um feito extraordinário. E por que essas famílias não estão mais? Né? Por falta de gestão. Por falta de gestão. Por que a Santa Elisa fechou?
por falta de gestão. Não começou agora. Essa é uma história que vale a pena contar aqui em Ribeirão Preto, e vale a pena contar aqui na presença de pessoas que participaram muito de perto disso. Começou quando houve uma falta de visão, uma falta de senso de realidade, quando num determinado momento, que a usina Vale do Rosário, da qual a gente era sócio, com a família dos dois da ponta aqui, né? De repente essa usina recebe uma oferta do meu querido Rubens Ometo, uma oferta que foi considerada hostil, quando ele oferece o dobro do preço do que valia a usina. Eu tinha acabado de vender a Cevasa. Liguei para meu irmão e falei, olha, puxa vida, vende isso aí rápido e pega o dinheiro, vai pagar tuas dívidas por aí, etc. Eu estava falando uma coisa que eu tinha acabado de fazer. E ele tinha uma oferta muito melhor lá. E, de repente, ao invés de vender, não só não vendeu, como bancou, comprou, cobriu. Isso foi duas coisas importantes para vocês saberem de história. Eu gosto muito agora de falar disso. Isso foi uma sorte enorme para o Rubens Ometo, que tinha o dinheiro separadinho para comprar aquilo. Aconteceu de repente, e ele pegou, apareceu o negócio da AESO, quando ele fez a AESO, que deu o grande salto. Então a Vale está no caminho do Rubens. E agora ele fez um péssimo negócio com a Vale do Rio Doce, outra vez ele fez com a Vale do... Não fez um mau negócio com a Vale do Rosário e fez com a Vale do Rio Doce. E aconteceu o que vocês estão vendo aí. Então, esse é um ponto que eu queria focar, Henrique. Eu sei que não é o assunto de tecnologia, porque tudo que nós estamos conversando aqui é muito fácil. Se eu fosse menos cordial, eu dizia, não sei o que vocês estão discutindo aqui. Vocês têm que aumentar, vocês têm que fazer um lobby aí, como foi feito agora para o aumento do preço do etanol. É tudo na grana. É como foi feito agora para ter só carro elétrico lá na COP. Só tem carro elétrico na COP. O Adriano fez aqui uma exposição sobre carro elétrico. Por que tem carro elétrico na COP? Porque é chinês. E é chinês produzido na Bahia. Quem que é o ministro? Quem que era o ex-governador da Bahia? Quem que é o ministro? Né? E por que tem carro elétrico na COP? É tudo muito simples de entender. Por que tem tarifaço? Não tem tarifaço porque o Trump é louco, que é. Tem tarifaço porque quando um não quer, dois não brigam, né? É um ditado... todo mundo conhece, né? Agora, quando dois querem, dois brigam, né? É muito simples. Quer dizer, o Trump cometeu um equívoco enorme quando ele botou o Bolsonaro nesse negócio. Esse é um equívoco enorme, deu maior força aqui. Ele tinha que ter colocado o Irã, ele tinha colocado o BRICS. Tinha acabado de fazer uma reunião de BRICS aqui agora, que foi proposto por um presidente de um país qualquer, que eu não me lembro mais qual foi proposto, acho que foi o chinês, que nem estava aqui, né? Foi proposto de que o dólar deixasse de ser referência mundial, de ser moeda líder. Quando tem que decidir as coisas, o Irã acabou de ser bombardeado, apoia o Irã. O Hamas, que é um grupo terrorista, ninguém tem dúvida disso, apoia o Hamas, né? Então, o Brasil está sofrendo, não porque é grande produtor, também essa questão do agro brasileiro incomoda muito o mundo, porque ninguém pega para ser. Tanto é que, dentro da nossa incompetência política aqui no Brasil, você vê como nós estamos crescendo. Você vê que aqui, que maravilha que é isso aqui, que está acontecendo aqui. Eu que vi a Fermentec começar, a Fermentec dar os primeiros passos. Eu estava comentando com o Henriquinho ali agora, falei, poxa, Henriquinho, a gente antigamente, aí sim era uma mesa redonda, eram 6 pessoas, nós sentávamos e começávamos a discutir, isso que vocês vão ficar aqui 2 dias discutindo, tal. A gente ficava ali discutindo, apanhando, coisas elementares, a gente não sabia, tal, né? Por quê? Porque álcool era um subproduto, ninguém de vocês aqui viveu isso. Ninguém, não tem ninguém aqui que tenha vivido isso. Nós tínhamos destilaria desde 1940. Eu era o principal executivo da companhia. Eu passava na destilaria uma vez por ano, uma vez por safra. Via aquelas doras aqui borbulhando, caindo espuma para todo lado, aquela sujeira, aquela coisa. Era um subproduto, não valia nada, valia metade do preço. Tal. Tanto que não valia nada, que hoje eu vejo aqui a única estudando como
O consumidor brasileiro é super sensível. Se você mostrar, as pessoas brasileiras são super sensíveis. Se você mostrar realmente as vantagens, quem aqui nesse auditório sabe que o Brasil foi o primeiro país do mundo a tirar o chumbo tetrietileno da gasolina? Levanta a mão. Quem sabe? É só, olha, ninguém. Por que não sabe isso? Nada mais importante aconteceu no país com o Proálcool até hoje do que eliminar o chumbo tetrietileno, que era cancerígeno da gasolina, por falta de comunicação. Eu estou com 83 anos, passei minha vida inteira falando de comunicação. Não existe comunicação porque o pessoal não quer gastar dinheiro. Para comunicar é caro, custa dinheiro, mas é investimento. É investimento. Por que a Fermentec faz essa reunião aqui, chama todo mundo aqui, etc. Custa caro para fazer essa reunião? Porque ela quer mostrar o que ela fez. Ela quer mostrar que ela tem a melhor tecnologia. Ela quer mostrar que ela faz melhor e faz melhor. Então, quando você junta a propaganda, para falar uma coisa mais simples, com a real, que é verdadeira, você tem um resultado extraordinário. Quando você junta a propaganda, quando nós começamos a fabricar Coca-Cola em 1946, meu pai chegou em casa e falou, olha, nós vamos começar a fabricar esse veneninho lá em Ribeirão Preto. Coca-Cola, todo mundo aqui conhece, tem 2,8 de pH. No entanto, é um produto hoje muito menos. Há 20 anos atrás, parece que o mundo não vivia sem Coca-Cola, na base do marketing, do merchandising, etc. Eu tive o privilégio de fazer pós-graduação com essa companhia e ver como é a importância da comunicação, da propaganda, como é que essas coisas funcionam. O setor tem uma condição excepcional. E tem gente que tem dúvida séria. A culpa não é, quando o sujeito não pensa, não sabe, não é que ele não sabe porque ele não quer. Ele não sabe porque nunca ninguém falou, nunca foi comunicado a ele e tal. Então isso é fundamental. Se eu posso dar uma contribuição aqui nessa reunião hoje, Henrique, tem muita gente que decide aqui, é nessa linha. Nós estamos até hoje em dúvida com isso. Nós estamos até hoje fazendo levantamento do que precisa. Agora, custa muito dinheiro. Eu me lembro, quando eu era do Conselho da Única, eu sou do Conselho da Única, que um dia o Zé Pilon chegou lá e falou assim, ô negada, ó, nós estamos sendo roubados. Adoro ele, hein? Adoro. Outro dia foi aniversário, eu liguei para ele, vou lá e tal, porque ele não sabia. Então, sabe o que? Olha lá o jornalzinho de Cerquilho lá, o dono lá é muito meu amigo, ele veio aqui me contar, ele está ganhando lá um dinheirinho para pôr isso no jornal dele e tal, que a comissão, que todo advertising disso, isso está incluído, tá na legislação do marketing, merchandising e tal. Então, o Henrique, o que eu posso falar mais aqui para você, que eu até anotei aqui, porque então, se existe uma coisa fácil, é você ter um produto excelente. O etanol é um excelente produto, e você mostrar e fazer a sociedade entender o que é exatamente esse produto. E se todos se juntassem, e o setor é muito complicado para isso, se todos se juntassem, custaria relativamente pouco para cada um para fazer essa promoção. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental, além de tecnologia, além de todos os outros, para que vocês possam chegar mais longe, mais rápido. E nós não temos, o Henrique, o Brasil está condenado. Eu gostei muito do dia de uma reunião que eu fui, peraí, deixa eu tomar uma aguinha aqui. De uma instituição financeira, que toda vez que você vai dar uma palestra de uma instituição financeira, palestrante está contratado para falar
que o país vai dar certo, que não tem erro, que está tudo certo, que a economia está maravilhosa, porque ele trabalha para uma instituição financeira que tem que vender isso, tem que vender que nós vamos muito bem, que o governo é fantástico, que isso é fantástico, né? Então ele usou um mote que é: o Brasil está condenado a dar certo, né? Ele está condenado a dar certo mesmo, a única coisa que eu concordei com ele. Porque é tanto desaforo que o Brasil tem sofrido. Você imagina com uma presidente como a Dilma Rousseff, você imagina com um presidente como o Collor, que todo mundo aqui acha que ele é ótimo, Ele foi péssimo, né? Para o Brasil. E ele tem uma dívida impagável com o Lula, que o Lula fez ele ganhar a eleição. E o Lula tem uma dívida impagável com ele, que ele fez o Lula ganhar a eleição. Então, eles estão quites. Então, ótimo. São duas pessoas que não têm mais condições de contribuir com o Brasil. Porque é aquela coisa quase que do Irã, que é uma... Como é que chama, Gugu? Me ajuda aqui, que é uma coisa muito radical. Radicalismo não leva a nada. Essa é a mensagem que eu queria deixar com vocês aqui. Obrigado por ter me convidado, obrigado pelo carinho e principalmente parabéns pelo sucesso. Meu tio, muito obrigado. Não sei se vocês sabem, ele é meu padrinho e eu tenho frequentado desde criança na casa dele, ia para Santa Elisa. Acho que foi lá que eu comecei a conhecer a usina. E esse aqui é o primeiro painel que a gente faz estratégico dessa forma aqui, né? E eu não poderia ter convidado pessoas melhores para começar isso aqui, porque não são apenas clientes, mas são amigos muito próximos e amigos de gerações também, né? Meu pai é amigo do pai, então, assim, é muito gratificante estar aqui junto com vocês para estar discutindo um tema tão importante e com o Adriano também, né? Eu falei para ele quando a gente começou a conversar para a gente alinhar o que ia ser falado, né? Eu falei: Adriano, eu precisava convidar alguém que não seja do setor, sabe, para realmente ver qual que é a visão estratégica do Brasil, do mundo, ver essa parte de energia em geral, né, que o petróleo, shale gas, tem tanta energia que não é só, para não ficar só falando bem, né, e realmente ver quais são os desafios que a gente tem para o futuro, para que a gente consiga passar. E o meu tio é um visionário, defensor do Proálcool, e foi ele que meu pai trabalhava com café, né, qualidade do café, descobriu a enzima que deteriorava a qualidade do café, a polifenoxidase, publicou na Nature o trabalho dele, e meu tio, ele viu, eu falei: cara, eu preciso de um cara desse para fermentação. As fermentações aqui, nossa, são muito ruins. E a gente sabe do potencial que ela tem de... E esse cara, ele é bioquímico. Daí meu pai: mas eu nunca entrei numa usina. Eu falei: mas você é bioquímico, a levedura é bioquímica pura. E foi assim que o Maurilinho deu a oportunidade para o meu pai entrar no setor sucroalcooleiro, e é onde a gente está até hoje aqui. Então, obrigado. Agradecer ao Pedro, eu vou agradecer as pessoas e nós empresas. O Pedro, o teu pai, o Ricardo, que foram as pessoas que também acolheram o Henrique quando ele lá depois da Santa Elisa, depois que ele achou que podia fazer alguma coisa, que podia contribuir. Gente, isso é muito bonito, isso é que devia ter, sem querer nós estamos falando isso aqui, completamente sem querer. Daí surge uma empresa como essa, que é a empresa mais competente e mais importante do mundo em fermentação alcoólica de caldo de cana, e foi simples assim. Ele não sabia, mas tinha a raiz, tinha o conhecimento para desenvolver,
e de repente ele recebeu apoio, porque também se ele não tivesse recebido apoio de ninguém, também não tinha jeito dele fazer. E recebeu apoio e todos foram muito generosos, tanto a Pedra como a Vale do Rosário, como a Santa Elisa, todos foram muito generosos, pacientes, porque a gente precisa esperar o resultado não vem no primeiro dia, não vem no primeiro momento, e até porque eu aprendi com meu pai, o Riquinho era muito amigo do meu pai, o Riquinho, ele de vez em quando passava em casa para me pegar à noite, a gente saía junto, tá? Ele ainda era jovem, eu também, né? Ele tinha carro, eu não tinha, ele pegava o carro do pai dele com mais facilidade, eu sempre estava trabalhando, chegava tarde, não sei o quê, ele ficava conversando com meu pai, tiveram conversas enormes, um gostava muito do outro, uma diferença abissal de idade e tal, e se todas essas coisas acontecem e geram isso que está aqui, que eu estou vendo aqui, faz tempo que eu venho observando, faz tempo que a Fermentec tomou uma dianteira muito especial, parabéns àquelas pessoas que são clientes e apoiam. E uma empresa como essa, ela precisa de apoio. O cliente, às vezes, precisa entender que nem sempre a pesquisa é muito ingrata. Nem sempre aquilo que você pensou, que você fez no laboratório dá certo aqui, você precisa fazer em fase industrial e tal. É isso. Obrigado. Adriano, Fala aí. depois de todo o contexto aí que a gente discutiu, essa diversificação e tudo, quando que você acha que realmente essa demanda do etanol, né, para SAF, bunker marítimo, bioplástico, potencial de 9 meses, mas é aquela pergunta, né? Vamos investir agora, vamos investir daqui 1 ano, 2 anos, a gente vai começar devagar, esperar o mercado realmente aquecer. Olha, Pergunta de $1 milhão. Essa pergunta não é de 1 bilhão, de 10 bilhões de dólares, né? Ou mais ainda, né, Gustavo? Mas assim, eu sou um otimista em relação a isso. Eu sou otimista porque é muito real que a história do etanol no Brasil, né? Eu acho que eu sempre falo que a cana-de-açúcar, na Maurília, é uma dádiva, né? Cana-de-açúcar é quase petróleo, né? Porque dá tanto derivado, né? Tem o etanol, tem o bagaço, tem o açúcar, né? Então é uma planta fabulosa e que o Brasil detém, né, um conhecimento profundo, né? Ninguém detém tanto conhecimento quanto o Brasil em todas as etapas, desde o plantio, da colheita, né, da produção do açúcar, do etanol. E eu acho que eu também acredito, né, Henrique, nessa diversidade energética. E também acredito que a tendência, obviamente, é do mundo estar preocupado, né, em ficar com uma matriz cada vez mais limpa, né, sem abrir mão de segurança, né, e sem abrir mão também da questão do preço. É como você falou, a SAF é maravilhosa, mas enquanto custar o dobro do querosene, não tem condição, né, vamos ser realistas, né? Mas eu acho que a gente tem que continuar investindo. Eu acho que o investimento faz parte, como o Maurílio falou, acho que o Brasil precisa cada vez mais investir em pesquisa. A pesquisa é o coração do negócio, né? E a pesquisa, como você falou, também é ingrata, porque nem sempre você chega no lugar que você quer, mas se você também não desenvolver a pesquisa, você nunca vai chegar a lugar nenhum, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu acho que investimento em pesquisa, eu acho que a gente deve continuar crescendo com isso. Tem que ser uma demanda, e uma demanda que no Brasil também o setor privado tem que botar dinheiro nisso, né? Não é só questão, o governo também precisa botar dinheiro nisso, mas o setor privado precisa botar dinheiro nisso. E a gente avançar, né? Avançar para uma economia. Eu sou daqueles há muitos anos que acho que a melhor economia que existe é a economia do livre mercado, é a concorrência, né? E tentar criar situações que existam concorrência mesmo, né? É como você falou, a questão, por exemplo, do preço da gasolina é uma coisa assim inacreditável. A gente entra governo, sai governo,
e a gente debate em campanha eleitoral o preço de gasolina, né? Assim, uma coisa assim, para mim é inacreditável. Assim, pô, tem tanta coisa para você conversar. O preço da gasolina é mais um produto. Como agora mesmo eu estava, por um acaso, viajando na Europa, quando os Estados Unidos jogou a bomba lá no Irã, no dia seguinte subiu o preço da gasolina na bomba. Aí depois o mercado voltou à normalidade dele de oferta e demanda, o preço voltou a cair, caiu o preço na bomba. E não teve nenhum problema transcendental, ninguém ficou doente com isso, né? Agora no Brasil, eu volto a dizer, a gente precisa de entender que existe uma empresa que chama Petrobras, que trouxe muito benefício para o Brasil, mas eu acho, tenho falado isso, que não faz mais sentido o governo brasileiro ser sócio majoritário de uma empresa de petróleo. Eu acho que a sociedade já está madura suficiente para a gente ter uma empresa privada, né, que aí você não teria tanto essa manipulação, talvez, do próprio preço dos combustíveis, e deixa a coisa andar, deixa que a disputa aconteça de maneira transparente, de maneira isenta no mercado, e quem tiver os melhores atributos que ganhe a batalha, que seja o mais bem sucedido. Mas, concluindo te dizendo, assim, eu acho que eu acredito que a demanda de etanol vai crescer sim, vai crescer no Brasil, vai crescer no mundo, porque o mundo, volto a repetir, ele não tem como abrir mão de nenhum tipo de energia. Eu acho que não existe essa probabilidade mais, porque o mundo vai cada vez consumir mais energia. Basta você botou um mapa aqui de consumo hoje de mistura de etanol. Você repara que a África está toda vazia, né? Nenhum país africano usa etanol, né? Então você vê, aquilo ali, quer dizer, hoje na África existem localidades que consomem energia como a Inglaterra consumia na Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial inglesa, é lenha mesmo. Então, assim, diante de uma demanda que eu acho que vai crescer muito no mundo, o etanol vai ter sim o seu pedaço nessa pizza, e é um pedaço, na minha opinião, importante. Por isso que eu acho que o Brasil ele tem que estar preparado para isso, porque o Brasil é e vai continuar sendo uma Arábia Saudita do etanol. Tá bom? É isso. Muito obrigado. Pessoal, para a gente ir fechando, eu gostaria, Luiz, começar Figueiredo. Tem dois Luiz Gustavo. Considerações finais, 2 minutos para cada um, e para a gente fechar aqui esse bloco. Obrigado. Eu queria só dar uma mensagem aí de otimismo, de que o etanol vai continuar aumentando a sua relevância, a sua importância, não só no Brasil, como no mundo. O único alerta que eu queria deixar aqui é que a gente tem que sempre tomar muito cuidado, a exemplo de um médico que vai tratar de um paciente. Às vezes o remédio que ele está prescrevendo é o remédio correto, mas dependendo da dosagem, ele, ao invés de curar o paciente, ele mata o paciente. O mesmo cuidado a gente tem que tomar com o nosso ritmo de crescimento de produção de etanol aqui no Brasil. Eu me refiro principalmente ao etanol de milho, que tem visto taxas de crescimento de produção chinesas, o que é muito positivo. Até agora foi muito positivo. Esse crescimento da produção de etanol de milho, ele ocorreu concomitantemente a oportunidades que o setor sucroenergético obteve de aumentar a sua produção de açúcar nesses últimos anos, aproveitando de várias oportunidades que o mercado deixou. E agora, a partir da semana que vem, nós temos a mistura do E27 indo para E30, ou seja, nós vamos adicionar mais 10,5%, 11% de etanol unido na gasolina, que é uma notícia maravilhosa, né, para o setor, espetacular. E então aumentar na veia a demanda de etanol anidro a partir de agora de agosto, e isso é muito positivo para o setor, para esse ano, para os anos vindouros. Mas a gente não pode se iludir de que uma coisa foi aumentar a mistura de 27% para 30%. O Brasil até agora é importador líquido de gasolina.
Mas com o aumento da mistura de 27% para 30%, a gente deixa de ser importador líquido e a gente passa a ser um país com relativo equilíbrio de oferta e demanda e produção de gasolina no Brasil. Ou seja, para a gente aumentar essa mistura, digamos, para 35%, como é o desejo de muitas pessoas do setor, já é uma coisa não só tecnicamente mais complexa, mas mercadologicamente mais complexa, porque nós teremos um ambiente de sobra de gasolina no Brasil por parte da Petrobras, que por sua vez ela vai ter que exportar essa gasolina, e a conta de você exportar um produto, a precificação, a forma como você vai fazer as suas considerações mercadológicas / comerciais é completamente diferente de um produto que você tem que exportar do que com um produto que você tem que importar. A conta é diferente. Então eu só faço essa ponderação final. De um lado, o meu otimismo, né, que os mercados vão continuar crescendo. Eu até acrescento que a possibilidade da gente colocar o etanol no próprio motor a diesel, evidentemente que isso está na sua infância, mas já existem projetos, pesquisas, inclusive envolvendo a Bosch, de colocar um pouco de etanol no óleo diesel das colheitadeiras de cana, por exemplo. Essa é uma linha de raciocínio que pode se provar viável. A própria Vale do Rio Doce tem caminhões pesados, né, com experimentos de etanol nesses motores a diesel, né, em parte, né, parte etanol, parte diesel, e os estudos continuam, enfim. Mercado vai ter, oportunidade vai ter, mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande desse aumento de produção não vir mais rápido do que vai vir o aumento da demanda e, eventualmente, a gente ter algum problema estrutural de margem no futuro. É só um alerta, um cuidado que todo mundo que está investindo em biocombustível, e no caso do etanol de milho principalmente, que é o mercado que mais cresce em relação a aumento de produção, eu acho que tem que ser visto com uma consideração, com muita atenção esse tipo de análise mercadológica para os próximos anos. Obrigado. Obrigado, Luiz. Adriano? Bom, eu já não quero só de concordar com o Luiz que esse negócio de mercado é mercado, né? Então, oferta e demanda é uma lei, né, Maurício, que não dá para revogar. Muita gente acha que consegue, mas ainda não foi possível, né? Então não revoga a lei de oferta e demanda. Então, qualquer setor da economia tem que estar muito atento para isso, né? Porque senão você cria desequilíbrios, e são desequilíbrios que às vezes fazem você andar muito para trás, né? Você avança demais e depois anda mais para trás ainda. Então, realmente, essa coisa do milho, eu acho que você colocou bem, a gente também anda estudando isso. Quer dizer, é bem-vindo, né, a questão da produção, porque o mercado vai aumentar, mas é preciso ficar atento realmente, porque a lei de oferta e demanda, ela existe, não há governo que controle a lei de oferta e demanda, pode atrapalhar, mas ela vai ter o seu caminho próprio, e o setor tem que estar atento realmente para isso, que a entrada do milho no Brasil é uma revolução, né? Uma revolução que pode, como toda revolução, ela pode dar resultados mais positivos ou menos positivos. Então, eu acho que tem realmente, é um desafio para o setor estar atento a essa questão, né, de equilíbrio de oferta e demanda, porque o grande beneficiado, quer dizer, e para onde a gente sempre tem que olhar é para o consumidor. Então, qualquer desequilíbrio na oferta e demanda, prejudicado é sempre o consumidor. Mesmo quando você tem um desequilíbrio a favor da oferta, o preço baixo, mas pode ser uma coisa que não é verdadeira, uma coisa que foi criada por má gestão, né? Por uma visualização ruim de quem está no mercado. Então, tem que entender isso sim. Eu acho que o teu alerta é muito pertinente. Eu acho que isso é um grande desafio que vocês vão ter nos próximos anos. É um bom desafio, né? É um bom desafio porque é sempre bom você ter viabilidade de aumentar a oferta no mercado que a gente está falando aqui, que só tende a crescer. Mas é bom ficar atento, sim. Acho que esse teu alerta é muito pertinente,
né? E torcer também porque quando você fala da Petrobras exportar gasolina, hoje a Petrobras importa gasolina realmente, importa diesel e exporta petróleo. Então tem um negócio meio estranho aí, entendeu? Porque você exporta um produto de mais baixo valor agregado e importa um negócio de mais valor agregado, entendeu? Então assim, eu acho que tem que se adaptar a esse mercado. Eu acho que talvez, quer dizer, não sei como eu falei aqui, acho que uma produção de petróleo no Brasil pode cair outra vez. Eu acho até que vai cair. Na minha opinião, a gente tende, como eu falei aqui, a voltar a ser importador de petróleo da metade da década de 30 para frente, pelo que eu visualizo de mercado. E aí você vai ter um problema de gasolina, né? Então, e mercado de combustível líquido, se a gente olhar para o combustível como uma coisa com preços normais de mercado, com a tal da paridade de importação e não querendo aí abrasileirar preço, eu acho que você sempre tem mercado, entendeu? Não vai ser um problemaço para a Petrobras exportar. Eu acho que equaciona, até porque mesmo com o etanol, a gente não vai ser nunca um grande exportador de gasolina, né? Até porque a gente não tem tantas refinarias assim para produzir tanta gasolina. Então é isso. Mais uma vez, obrigado pelo teu convite. Foi um prazer estar aqui em Ribeirão Preto, no evento da Fermentec. Pode me convidar para os próximos, vai ser muito bom. Foi muito bom conhecer você pessoalmente, seu pai, rever o Maurílio, rever essa galera toda aqui. E a gente está sempre à disposição de vocês para tentar ajudar, né? Que a gente tenha um país melhor, que a gente, né, tenha um mercado mais saudável, enfim, que a gente realmente deixe daquela história de ser país do futuro, né, e seja cada vez mais o país do presente. E volto a repetir, a gente está vivendo um momento que a gente tem tudo para isso. Então acho que a gente tem que ajudar o governo aí, seja ele qual for, né, a gente tem que ajudar, botar na cabeça das pessoas qual é o melhor caminho que o Brasil deve seguir. Esse tarifaço preocupa as negociações que o governo está tendo, preocupa a politização que está sendo feita em torno do tarifaço. Isso é muito ruim, né? É misturar a política com a questão comercial, né? Sentar na mesa para conversar sobre tarifa não tem nada a ver com perda de soberania nacional, né? Isso é outra conversa. Mas enfim, vamos torcer para que as coisas caminhem, porque o Brasil tem tudo para resolver esse problema e, volto a dizer, e ser um grande protagonista nesse novo ciclo de energia que o mundo vai viver pós o protagonismo do petróleo. Obrigado. Maurílio? Não vou fazer minhas considerações finais, não. Vou fazer minhas considerações parciais, né? Não é melhor? É melhor. Pedir para esses meninos trabalharem mais, você está entendendo? Para o ano que vem a gente ter mais novidade aqui. Vocês estão no auge, vocês todos aqui, até o Adriano. O Adriano também está numa fase, eu que estou aposentando e tal, né? Tá tudo certo. Mas algumas recomendações para vocês, por exemplo, a maioria dos usineiros não usa carro a álcool, né? Ainda, até hoje, é inacreditável. 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 Você acredita, Adriano? Então, é isso. Muito bem. Então, dá exemplo. O jeito que produz uma coisa que não serve para ele, né? É duro ver com aquela caminhonetona diesel, assim, aquela coisa, né? Espetáculo. Então, isso é uma coisa simplesinha, né? Que não custa nada fazer o sacrifício e tal, né? Puxa vida. Falo isso desde que eu nasci. A segunda coisa é que nós até hoje não conseguimos fazer um motor. Por que o rendimento de gasolina é maior? Porque o motor que nós temos é motor para queimar gasolina. Ele adapta tudo, muda a compressão, tudo, mas ele sempre vai queimar gasolina melhor que ele queima álcool. O dia que tiver um motor desenvolvido né? Que isso as usinas já podiam ter se juntado, feito. Lá atrás, antes do Proálcool, o professor Stumpf, lá em São José dos Campos, ele desenvolveu um motor, que era botar nesses ônibus grandes e tal, motor que álcool ele era eficiente. Isso jogaram tudo no lixo e tal, não tem mais nada, né? E a comunicação, que é uma coisa fundamental, mas a comunicação para valer, né, como recomendação aqui para vocês, né? Eu vou contar como é que a gente pode influir. Eu vou contar uma historinha curtinha, para ver que o pessoal
precisa fazer mais lobby, precisa trabalhar mais, precisa nisso, não trabalhar, é fundamental. A usina é uma coisa, você tem que separar completamente a usina, a execução, etc., de qualquer outra coisa. Mas você tem que ter um cara, desses caras que todo mundo acha que é um boa vida, tal, só viaja, só vai fazer coisa, tal, para estar cuidando das coisas importantes. Você imagina que aqui em Ribeirão Preto, a capital do agronegócio, né, nós íamos ter ônibus elétricos. Quando o prefeito Nogueira definiu, fui lá falar com ele e falei com ele, liguei até para o Gugu, liguei para diversas outras pessoas, só vou falar o Gugu porque ele está aqui. Vocês precisam fazer uma reunião com o prefeito, mostrar para ele que está errado isso, etc, etc, etc. Não passou a eleição, o prefeito ganha, o prefeito lança 200 ônibus elétricos aqui em Ribeirão Preto. Eu peguei, fiz um artiguinho, mandei levar para o prefeito, falei, isso aqui é super construtivo, mandei levar para ele, entregar para ele, falei, vou publicar no jornal isso aqui, assim, assim, assado. E viajei, fui embora, nem vi se publicou, se não publicou. Um belo dia eu estou saindo do dentista aqui, ele me liga, fala, estou ligando porque eu quero te convidar para ir no lançamento dos ônibus a gás aqui em Ribeirão Preto, né? Eu falei, puxa, prefeito, estou até emocionado. Ele falou, não, eu pensei melhor que as pessoas estão dispostas a pensar. Você tem pessoas que não estão formadas ainda, você tem pessoas jovens ainda, que cabe, que você pode, que não estão fossilizadas. Eu, por exemplo, estou fossilizado. Você me traz uma ideia nova aqui e tal, não entra mais nenhuma, né? Mas tem muita gente que não está ainda, você tá entendendo? Então, aproveite-se isso. Então, e aí, o cara do gás aqui me liga, vou lá, ele me faz uma apresentação, tal, maravilha, agradeceu, etc, etc. Outro dia eu fui na prefeitura, eu participar de uma reunião com o presidente da Companhia de Gás, presidente da Scania, prefeito, todo o pessoal da concessão de ônibus, dos donos dos ônibus, todos os departamentos. Ele está fazendo uma força enorme. Se o cara do ônibus agora, se o cara do ônibus falar que é a mesma coisa para ele, que ele não vai ter prejuízo com o gás, né, porque o gás vai ser colocado lá dentro da garagem dele, né, já tem o contrato, tem tudo, nós teremos ônibus a gás aqui em Ribeirão Preto. Quer dizer, de uma coisa que estava completamente perdida, você tem essas coisas. Olha que importância no ano da Copa. Eu falei, prefeito, você tem que fazer um evento mundial. Se você tomar essa decisão, você tem que fazer uma reunião, convidar autoridades, todas as possíveis. Você traz o governador, que é um garoto propaganda do gás, governador de São Paulo, é um garoto propaganda do gás, trazer todo mundo e fazer um lançamento um mês antes da COP. Isso vai tomar conta do assunto da COP, mostrando que lá na COP os carros são elétricos, que Ribeirão Preto vai ter uma frota 100% a gás já produzido aqui vizinho, aqui tem diversas usinas que estão colocando gás aqui na região. As usinas que não tiverem gás daqui 10 anos, você pode preparar um diploma e convida eles para vir aqui e dar um diploma, porque gás realmente, o Renato que entende disso, eu não entendo nada. Eu só sei que é feito de vinhaça. Mas eu não entendo nada, mas em 1970, lá na Santa Elisa, tinha uma torrezinha que queimava metano e ficava soltando aquela fumacinha azulzinha, bonita, você está entendendo? Eu à noite pegava meus filhos, levava lá, olha que bonito, ficava queimando gás metano. Porque nós tínhamos a tecnologia, desenvolvemos a tecnologia, mas não tinha aplicação. Então, o mundo anda muito rápido, as coisas acontecem muito rapidamente e acho que isso é o que eu queria deixar aqui para você, Henrique, de coração. Obrigado, Maurílio. Renato. Bom, acho que se a gente considerar o que foi comentado aqui, que a transição energética não vai ter um único combustível, diferentemente de outros momentos, e a versatilidade da cana e a totalidade de produtos que a gente consegue fazer, acho que não tem como não ser otimista com esse momento. Mas acho que tem que sempre lembrar de ter bastante disciplina em alocação de capital, porque tem muita coisa que você pode exagerar numa tecnologia que não está pronta, equilíbrio entre novos negócios e o dia a dia, que no final das contas é o que paga a conta para fazer o que o futuro seja viável. Então acho que esse
é o segredo. E para finalizar, se alguém tiver alguma sugestão de carro a álcool, etanol, para quem tem 4 filhos, depois vocês me avisam aí. Bom, para ficar no radar, né, eu acho importante, a gente tem a reforma tributária, né, que está acontecendo. Eu acho que pode ser uma boa oportunidade da gente tirar distorções que a gente sabe que existem entre estados vizinhos, tributações completamente diferentes, que tiram a competitividade do etanol. Quando a gente vê aquela participação ali de 45%, eu acho que ali você consegue destravar alguma coisa na reforma tributária. Chegar a 50%, 55%, com comunicação, né? Acho que a gente investe realmente muito pouco. Imagina 20 centavos por tonelada de cana investidos na comunicação. O que isso não pode trazer de efeito positivo? Mas são só exemplos, né, que a todo momento a gente tem oportunidades na mesa que, bem trabalhadas, a gente vai ganhar ainda mais espaço com o etanol. Então, meu recado é em relação à reforma tributária, que todo mundo ajude, seja uma oportunidade da gente ganhar espaço. Muito obrigado do estudo do Adriano. Posso contar para você abrir o ano que vem aqui? Pode. Eu outro dia liguei para o Adriano, falei com ele, e eu falei, eu gosto muito do negócio da historinha da vara de condão, sabe? Quando tem uma varinha de condão, você pede aqui, faz o Adriano desaparecer daqui, aparecer uma moça bonita aqui, e aparece. O estudo que eu pedi para o Adriano fazer é o seguinte: se nós aqui no Brasil nos desligássemos e só tudo que fosse aqui no Brasil seria movido a combustível alternativo. Tudo. É para fazer um estudo de varinha de condão, uma hipótese, uma coisa totalmente hipotética. Quanto nós precisaríamos produzir de combustível e que área nós iríamos ocupar para produzir esse combustível. Ele acha também, eu achei também, que o Brasil é o único país que pode chegar numa COP dessa e falar assim, olha aqui, ó, se eu me desligar do fóssil, eu vivo. Eu acho que dá. Vale a pena, porque aí sim você vai em qualquer lugar, você fala, olha aqui, esse é o país. Qual outro país do mundo pode fazer isso? Eu posso responder aqui sem medo de errar, nenhum. A não ser um país rico, sei lá eu, que tem lá, que com óleo queimado ele move a frota dele inteira. Mas olha, então isso vale a pena, isso é um impacto. Você abrir uma conferência é maravilhoso e todo mundo já vai ficar curioso. Mas olha, só para deixar esse estudo, é um estudo que a gente está fazendo para o Maurílio Biagi. Por quê? Porque é para o livro que ele vai estar escrevendo. Então esse capítulo vai ser o último capítulo do livro dele, que a gente está fazendo as contas. E a gente pode, né? O desafio é o seguinte, talvez, quem sabe, num evento da Fermentec, a gente lance o livro do Maurílio Henrique. Isso é ótimo. E aí vai ter esse capítulo que a gente está escrevendo mesmo junto com o Maurílio para fazer esse exercício da varinha de condão, que eu acho que é bem legal, vale a pena. E os números são muito legais de a gente olhar. Tá. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigado pelo convite, obrigado pelo tempo de estar debatendo aqui junto com todo mundo aqui da Fermentec, todos os clientes, todas as usinas, todos os nossos patrocinadores. E é uma honra estar dividindo aqui com vocês. Obrigado.